ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, vamos continuar o nosso estudo para desvendar qual o princípio contido em cada um dos 10 mandamentos e ver qual a relação que existe entre os 5 primeiros e os 5 últimos. Até porque quero fazer um breve parênteses aqui. Aquilo de separar 4 na primeira tábua e 6 na segunda é uma criação meramente humana. Bem, sobre isso talvez eu fale numa outra oportunidade. Bem, no nosso vídeo anterior nós vimos a relação que existe entre o primeiro e o 6º mandamento. Hoje nós vamos ver, sabe o que é a relação que existe entre o 2º e o 7º mandamento. O 2º diz assim, está lá em Êxodo 23 a 6. Não, eu vou ler de forma resumida, tá bom? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, porque eu sou o Senhor. Vejam que aqui eu estou juntando o que para os cristãos seriam o primeiro e o 2º. O 2º deixa bem claro o quanto Deus, na verdade, é ciumento. Não tenha outro Deus além de mim. Mas como tudo que Deus disse para não ser praticado, o inimigo de Deus disse ao contrário, é por isso que muitos povos na antiguidade adoravam o sol, a lua, as forças da natureza, e assim a quantidade de deuses que os povos antigos adoravam era imensa, gente, era imensa. Veja, por exemplo, os babilônios e os gregos. E o pior é que os povos antigos, e na verdade até mesmo nações modernas e atuais, adoram o sol e adoram até mesmo animais. Veja o Egito antigo, veja os modernos estados da Ásia, onde até animais continuam sendo considerados sagrados. A adoração de animais, coisa que até mesmo Israel fez quando construiu aquele bezerro de ouro descrito lá em Êxodo 32, e por causa disso milhares de pessoas morreram, demonstra simplesmente o quanto Deus, o Criador, não aceitava que se colocasse o outro Deus para ser adorado. Por quê? Porque Deus é insubstituível. Este é o princípio contido nas entrelinhas do 2º mandamento, o princípio que está além das palavras, ou seja, Deus é insubstituível. Não coloque ninguém em seu lugar, não o substitua por um outro Deus, não o substitua por nada. E olhe, não pense que a adoração a outros deuses acabou, não, só mudou a forma. Especialmente na igreja, infelizmente. Bem, pessoal, agora vamos ver qual é o 7º mandamento. O que ele diz? Não cometa adultério ou não adulterarás. Para que vocês tenham ideia da gravidade desse mandamento para os judeus, genericamente falando, o adultério e os pecados com ele relacionados são considerados como um pecado em que é preferível morrer a cometê-lo. E qual é o princípio contido no 7º mandamento? Não colocarás alguém no lugar do teu cônjuge, pois o seu cônjuge é insubstituível.
Não adulterar é reconhecer que seu cônjuge é único na sua vida, é reconhecer o aspecto único do seu cônjuge na sua vida. Quem entende que sua esposa ou seu esposo é insubstituível, não o troca por uma outra pessoa. O seu cônjuge é insubstituível, assim como Deus deve ser insubstituível. E aqui está a ligação entre o segundo mandamento e o sétimo mandamento. Seu cônjuge tem muito mais do que um rostinho bonito, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Seu valor vai muito mais além do seu corpo, pois, no caso da esposa, ela é a manifestação de Deus, e do esposo também, que diz: não terás outros deuses diante de mim, o que também significa que você não deve ter outra pessoa além do seu cônjuge. Saiba qual é a importância de Deus, pessoal, na sua vida, para não pensar em substituí-lo. Saiba e valorize a importância do seu cônjuge para não substituí-lo. Não é sem motivo que a relação que Deus propõe com a igreja é a de um casamento onde não deve haver o que? O adultério. Convido a todos para a gente ler o que está em Ezequiel 16, a partir do verso 8. Olha só o que diz: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te ungi com óleo, também te vesti com roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na tua cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua beleza, pois eras perfeita por causa da minha glória, que eu pusera sobre ti, diz o Senhor teu Deus. Que versos impressionantes, que descrição que Deus faz da sua noiva, da sua igreja. O que Deus fez e faz pelo seu povo é o que Ele espera que o marido faça pela sua esposa. Nenhum livro da Bíblia mostra de maneira mais clara a traição da noiva de Deus como o livro, sabe de quem? De Oséias. Se você ainda não leu, ou se leu uma vez e já faz algum tempo, lê de novo para você entender como Deus se sente diante da traição do seu povo. Assim, quando um cônjuge substitui a pessoa que deveria viver com ele para sempre, na verdade, já traiu a Deus também. Veja a lamentação de Deus diante da traição do seu povo, lá em Jeremias 3, verso 1. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes. O que Deus está dizendo é: você me substituiu. Você me trocou por outro Deus. E quer saber de uma coisa? Deus odeia o divórcio. Sabem por quê? Porque assim como Ele não quer que seus filhos o abandonem e se divorciem dele, Ele também não quer que os cônjuges se divorciem. O princípio é o mesmo, tanto no segundo como no sétimo mandamentos. Vamos ler juntos Malaquias 2, 15 e 16? Diz o seguinte: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel,
odeia o divórcio. Está lá, Malaquias 2,16. O número de divórcios nos Estados Unidos, bem como em todo o mundo ocidental, já passa de 50%. E olha que a igreja está caminhando por este mesmo caminho. E a arma que Deus usou com a mulher de Oséias como prostituta é a mesma que os cônjuges, salvo exceções, deveriam também usar. Sabem qual é? O perdão. O perdão que Deus usa para com a sua igreja, que tantas vezes o traiu. E o princípio contido no 2º e no 7º mandamento é o mesmo. Não substitua Deus, não substitua o seu cônjuge. E nós praticamente poderíamos ler esses 2 mandamentos da seguinte maneira: não terás outros deuses diante de mim, o 2º. E o 7º, não terás outros cônjuges diante de ti. Olha, quero te convidar aí, se você gostou, a curtir este vídeo, a compartilhar e também a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel é Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.